Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de língua portuguesa. Os objetivos da nossa aula de hoje são interpretar texto informativo, identificar as características do texto instrucional, reconhecer verbos no modo imperativo afirmativo em um texto e aplicar pontos de interrogação e pontos de exclamação na reescrita de textos curtos. Observações. As atividades deverão ser feitas no próprio livro de português do quarto bimestre, o nosso livro novo. Se possível, assista ao vídeo explicativo e veja os slides antes da online para você ficar por dentro de tudo que a tia for falar. Para início de conversa, na última aula nós falamos sobre texto instrucional e conhecemos o verbo no modo imperativo. Hoje nós falaremos sobre mais um gênero textual, o texto informativo, e conheceremos também os pontos de exclamação e de interrogação. Preparados? Então vamos lá! Gênero textual, texto informativo. Tio, o que é um texto informativo? Então, um texto informativo é aquele em que o autor apresenta geralmente de forma rápida um tópico, um fato ou um cenário ao leitor. A sua principal função, sua principal intenção é transmitir com o máximo de clareza de informações disponíveis acerca de algum assunto, evitando qualquer interpretação das frases, assim, diferente das frases. É uma forma de informar a gente sobre alguma coisa. Aqui eu tenho um exemplo de um texto informativo que fala sobre o caracol. Ele vai descrever tudo sobre o caracol, vai nos informar sobre o caracol, como ele é. Vamos ler rapidinho. Leitura informativa. Este bichinho se chama caracol. Ele tem o corpo mole, normalmente coberto por uma concha em espiral. Na cabeça possui tentáculos, boca, dentes minúsculos. Os olhos ficam na ponta dos dois tentáculos superiores. O caracol vive em lugares úmidos como quintais, jardins e hortas e se alimenta de vegetais. Viu quantas informações trouxe sobre o caracol? E o texto informativo serve para isso, para nos informar, nos ensinar, nos instruir. Ele traz várias informações sobre um assunto. Pontuação, interrogação e exclamação. A gente já conhece esses pontos. Interrogação é esse aqui bonitinho. Exclamação é esse aqui. Vamos saber para que serve cada um? É utilizada a interrogação quando queremos fazer uma pergunta, tipo, você acha que vai chover hoje? Será que vai fazer sol? Estou fazendo perguntas, então eu uso o ponto de interrogação. Já o ponto de exclamação, a gente usa quando a frase vai expressar algum sentimento, tipo uma admiração, uma alegria, uma tristeza, um medo, entre outras coisas desse tipo. Nossa, que chuva forte! Nossa, que sol quente! Tipo, um sentimento, uma admiração, tá vendo? Quando eu tô muito admirada com uma coisa, eu coloco o ponto de exclamação. Atividades. No nosso livro, páginas 54 e 55, nós vamos descobrir os sentidos do texto informativo. Páginas 56 e 57, no Trilhas da Linguagem, vamos conhecer alguns sinais de pontuação. E nas páginas 58 e 59, no Hora de Organizar os Conteúdos, que aprendemos nesse capítulo, vamos organizar todos eles, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá. Acompanhe agora com a tia a leitura de um texto informativo. Esse tipo de texto que traz informações sobre determinado assunto. Antes das fábricas de brinquedo. Antes das fábricas de brinquedo, como era? Vamos saber? Quando não existia a fábrica de bonecas Barbie e do peão Beyblade, os pais foram os artesãos dos brinquedos dos filhos em diferentes períodos da história. Durante a Idade Média, crianças camponesas ganhavam brinquedos confeccionados em casa. Meninas e meninos trabalhavam com a família e seus brinquedos eram relacionados ao trabalho dos pais. Já a nobreza, para preparar os filhos para a cavalaria, presenteava as crianças com cavalinhos de pau ou soldados de madeira, geralmente feitos por artesãos da época.
Alguns séculos depois, uma mudança radical no modo de produzir tudo o que as pessoas usavam no dia a dia provocou uma revolução no mundo. Ela foi batizada de Revolução Industrial. A gente já falou sobre ela, né? Que ocorreu no século XVIII na Inglaterra e de lá espalhou-se para outros países. Objetos que antes eram feitos manualmente passaram a ser produzidos por máquinas em fábricas, em grande quantidade. O mesmo ocorreu com a indústria de brinquedos, que imitava invenções como trens, carros dos séculos XIX e XX. No Brasil, até 1930, a maioria das crianças brincavam com bonecas de pano e carrinhos de madeira, feitos por adultos da família ou em oficinas. As famílias ricas importavam para os seus filhos bonecas de porcelana e carrinhos de lata da Europa. Uma das principais fábricas de brinquedo brasileiras, a Estrela, surgiu como uma oficina de bonecas de pano em 1937. Com o uso do plástico em brinquedos a partir dos anos 50, bolas, carros, bonecas industrializados ficaram mais populares entre as crianças. Daí para brinquedos com chips, botões e controle remoto foi um pulo. Viram que legal a evolução dos brinquedos? Então, agora vamos responder as perguntinhas dos sentidos do texto. Número 1. Qual é o assunto do texto? Sobre o que o texto fala? O texto nos conta a história dos brinquedos, né? Número 2. Assinale a palavra que completa a frase corretamente. Esse texto conta uma história inventada ou uma história real? Qual é a história que esse texto conta? Uma história real, né, gente? Ele foi falando de cada época, foi falando tudo direitinho. Número 3. De acordo com o texto, como eram feitos os brinquedos antigamente? Como que eram feitos? Os brinquedos eram confeccionados por artesãos ou pelos familiares das crianças, né? Eram feitos em casa também. Número 4. A Revolução Industrial causou mudança na forma de produzir brinquedos. O que foi a Revolução Industrial? Lembra que a gente falou? Que a Revolução Industrial ela foi lá na Idade Média. Então, a Revolução Industrial foi um período em que vários objetos começaram a ser produzidos nas fábricas por meio das máquinas. Foi a era inicial das indústrias, foi quando começou a abrir indústrias nos países. Nesse período também surgiram o trem, o navio, o telégrafo, são várias coisas que aconteceram na época da Revolução Industrial. Número 5, você vai circular o nome dos brinquedos modernos, que está falando lá na primeira linha do texto. Quais eram os brinquedos modernos? A boneca Barbie e o peão Beyblade. Vocês viram lá? Circula aí. Número 6. Como é possível saber que o texto não se trata de uma história na imaginação? Por quê? Porque ele fala sobre fatos que aconteceram na realidade. Ele fala sobre Revolução Industrial, ele fala sobre a Idade Média, ele dá nome de brinquedos que existem, a Barbie, o Beyblade, fala o nome de empresas como a Estrela. Então, são dados que pertencem ao mundo real, então a gente sabe que não foi inventado. E número 7. Depois você vai conversar com seus familiares que são mais velhos que você e vai perguntar como eram os brinquedos da infância deles. Olha que legal. Você vai saber, você vai pedir que eles descrevam para você como que eram os brinquedos, como que era fabricado. Olha que lindo, vai ser uma história muito legal de se ouvir. Não deixe de perguntar para eles. Trilhas da linguagem. Ponto de interrogação e ponto de exclamação. No capítulo anterior, você estudou 2 sinais de pontuação, a vírgula e o ponto final. Contudo, deve ter reparado que existem outros sinais. Algumas frases, por exemplo, não terminam com um ponto final. Observe, ó. Pai, como se brinca com esse cavalo de pau? Que brinquedo legal! Viram 2 frases diferentes. O ponto de interrogação é usado para fazer perguntas diretas. O ponto de exclamação é usado para indicar surpresa, espanto, susto, imaginação,
ordem, súplica e etc. O que a gente vai fazer agora? No número 1, a gente vai colocar os sinais de pontuação, ou a exclamação, ou a interrogação. A tia vai ler a frase e você vai pontuar, tá bom? Vamos lá, letra A. José, saia daqui. Letra B. Por que você está chorando? Letra C. Por favor, a Paula está? Letra D. Puxa, que dor de cabeça. Letra E. Onde você mora? Letra F. Ufa, que alívio. Letra G. Quando começam as férias? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Coloquem os sinais de pontuação direitinho. Agora, número 2. Que tal saber a origem de alguns brinquedos? Pontue corretamente os textos a seguir. Vai usar vírgula, ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. E você vai descobrir como surgiram esses 3 brinquedos. Bola. A tia vai ler o texto normalmente e você vai pontuar, tá bom? Quem nunca brincou de jogar bola? A bola é o brinquedo mais antigo do mundo. As primeiras bolas eram feitas de crinas de animais ou fibra de bambu. Há bolas diferentes para cada tipo de esporte. A primeira bola de futebol chegou ao Brasil em 1894, trazida por Charles Miller, que também trouxe para o país as regras do jogo. Pontuaram direitinho? Vamos para o carrinho. Com o surgimento das primeiras indústrias de automóveis, apareceram os primeiros carrinhos de brinquedo. No começo, eles eram feitos de madeira. Atualmente, os carrinhos são de plástico, de metal ou de acrílico. Alguns deles são movidos a fricção ou bateria e têm até controle remoto. Escolha o seu e divirta-se! Agora vamos falar sobre os ursinhos de pelúcia. Você sabia que o primeiro ursinho de pelúcia tem nome? Sim! E seu nome é Teddy Bear. Bear é urso em inglês e Ted era como o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, era conhecido popularmente. Seu nome foi usado para batizar o primeiro ursinho de pelúcia porque, durante uma viagem de caça em 1902, ele se recusou a matar um urso capturado por seus companheiros. O ursinho de pelúcia logo se tornou um dos brinquedos infantis mais amados. Então, se você quiser aprender mais um pouquinho sobre pontuação, a tia deixou um link aqui no cantinho. Você clica nele que vai te direcionar para uma página que você vai aprender um pouquinho mais sobre pontuação. Hora de organizar! Nesse capítulo, nós aprendemos de maneira divertida a confeccionar um cartão artesanal. Para isso, lemos um texto instrucional e nele reconhecemos verbos do modo imperativo. Além disso, fizemos a leitura de um texto informativo sobre a história dos brinquedos. Por fim, estudamos a função dos pontos de interrogação e de exclamação. Agora vamos fazer as atividades para ver se ficou alguma dúvida. Então vamos lá. Número 1. Escreva o nome dos sinais de pontuação. Sinal que indica que uma determinada frase é uma pergunta. Essa é fácil. Ponto de interrogação. Letra B. Sinal que indica o fim de uma frase. Ponto final. Sinal que indica uma admiração, alegria, surpresa, espanto ou ordem. Ponto de exclamação. E o sinal que indica uma pequena pausa na leitura e também separa expressões ou palavras. Essa é a vírgula. Número 2. Observe as ilustrações e escreva uma frase em cada balão de fala. Utilize os pontos de interrogação e o ponto de exclamação quando necessários. Chegou uma bruxinha, deu um susto no menino. A gente tem que criar o quê? Uma frase de espanto. E aqui a menina está fazendo uma pergunta para a professora. Que pergunta ela faria? No número 3, nós vamos ligar o título dos textos lidos ao longo do capítulo com as instruções, as descrições. Cartões recortados e antes das fábricas de brinquedo.
Aí embaixo tem a descrição de cada texto para a gente ligar, ó. Texto que apresenta informações como dados históricos sobre determinado assunto. Não é uma fantasia, mas uma história real. Qual foi esse texto? Foi o antes da fábrica de brinquedos, então você vai ligar. Texto que serve para orientar a execução de uma tarefa com passo a passo para fazê-la e a indicação dos materiais necessários. Foi o cartões recortados. Liga aí direitinho. No número 4, você vai organizar as palavras e escrever frases. Olha só que legal. Logo a termine pintura. Tá tudo fora da ordem. Você vai colocar na ordem. Mas ande depressa. Trabalho com o. Eita. A verdade de a dica. Biscoitos padaria da Traga. No ano próximo a volte casa nossa. Nossa, você vai colocar todas essas frases em ordem e colocar o sinal de pontuação no final, não esquece. Número 5, complete. Na atividade anterior, as frases estão no modo imperativo, porque os verbos que estão lá, ó, termine, onde, diga, traga, volte, tá dando ordem. Lembra que a gente aprendeu sobre esses verbos? Então, escreve aí. E essa foi a nossa última página de hoje. Fiquei triste. Separados, mas conectados. Beijos no coração, que o Senhor abençoe mais essa semana e eu espero vocês na nossa aula online às 16 horas. Não falte.